Vamos lá então, pessoal. Vamos aprender a criar um title, criar um texto no Smoke, tá? Como é que eu faço isso? Vamos pensar num exemplo aqui. Digamos que eu queira pôr um texto nesse cara aqui. Onde é que eu vou aplicar o texto, pessoal? Eu posso aplicar o texto nele, mas melhor ainda, eu posso aplicar o texto num gap. Porque quando eu aplico o texto no gap, fica mais fácil de eu manipular, tá? Então eu posso vir aqui no texto, dar um Ctrl Tab e adicionar, perdão, no gap, dar um Ctrl Tab e adicionar o texto. Mas melhor ainda, pessoal, se eu sei que esse cara aqui, ó, o texto vai ser em cima dele e eu preciso roubar essa duração dele, o que eu faço? Ó, eu seleciono ele, muito legal isso aqui. Ponho o meu focus point para cima e dou um Shift V. Quando eu der um Shift V, pessoal, olha o que ele vai fazer. Vai criar um gap exatamente com cortes na minha seleção. Tá? Então, ó, digamos que eu queria criar um para esse cara aqui. Eu venho aqui, eu preciso jogar o meu focus point na pista que eu quero, né? Com ele selecionado, eu dou um Shift V. Aí ele vai criar um gap, vou deletar agora, mas ele vai criar um gap exatamente na duração do cara que eu preciso. Tá? E aí com esse cara, pra gente lembrar os atalhos, Ctrl Tab, né? Para chamar a paleta de efeitos, quem não lembra pode vir aqui no Effects. Ctrl Tab, vou ligar o texto. No que eu liguei o texto, pessoal, eu tenho que vir aqui no editor, certo? Ou para lembrar os efeitos, para lembrar os atalhos, eu vou no acento. Pronto. Entrei na paleta de texto, pessoal. Coisas que eu tenho que entender. Ele trabalha em layers, tá? Esses textos eu posso criar quantos layers eu quiser. Eu posso vir aqui no botão layer e criar layer e depois ir mudando de seleção, tá? Trabalhar cada layer como se fosse uma seleção. Ele entende cada layer como se fosse uma seleção. Ou eu posso simplesmente clicar na tela, pessoal, que ele já vai criar o meu primeiro layer. Cliquei na tela, já tem a ferramenta de texto aqui. Eu vou escrever alguma coisa, sei lá, loop 02. Sei lá porque eu escrevi isso, mas enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, pessoal. Ó, a gente tem 4 paletas básicas, tá? A primeira remete às ferramentas de texto mesmo, né? De coloração, então fio a cor que vai ter o meu texto, tá? Então eu vou pôr aqui um vermelho, sei lá. Ah, fato importante, pessoal. Eu tenho que estar com o cara selecionado, tá? Então sempre tem que estar com aquele elemento selecionado para ele receber aquele efeito. É meio óbvio isso, mas aqui às vezes que eu esqueci agora e pode ser que alguém esqueça também, enfim. Vou vir aqui, ó, por um laranja meio bonito, ó, pronto. Pá. Então, se eu quero dar um underline, se eu quero sublinhar, se eu quero dar um outline, tá? Criar uma linha em volta dele. Deixa eu aumentar ele rapidinho, só pra gente ver melhor, pessoal. Então eu vou passar a segunda paleta, que é a função dessa segunda paleta aqui, na verdade, né? Que é escolher a fonte e mudar o tamanho, tá? Onde ela vai estar posicionada, o espaçamento, enfim, aquelas ferramentas básicas de texto mesmo. Né? Mas só para acabar aqui, eu tenho um shadow também e eu tenho um blurzinho também, tá? Então essa primeira paleta mais essa configuração de cor mesmo, né? De stroke, de outline, enfim. Essa segunda paleta, pessoal, fonte, tamanho, tá? Como é que eu faço? Ele já vem com uma fonte, né? Que é uma fonte da Discrete. Eu vou clicar aqui na fonte, ele vai me abrir uma paleta de fontes, tá? E aí, pessoal, ele vai me dar as fontes que ele tem na pastinha dele lá de fontes. Para mim, para as fontes do sistema, eu preciso vir aqui, ó, System Fonts. Poxa, Nani, não aconteceu nada. Que negócio esquisito. Por quê, pessoal? Porque ele tem uns types aqui, ó, que precisam ser reconfigurados, tá? Vamos pôr no alto, que aí ele já reconfigura automático. Pô, Nani, mas eu não consigo nem ver minhas fontes, que negócio esquisito. Então, são essas 3 coisinhas, pessoal. Primeiro, pôr no alto. Segundo, vir aqui em proxy, tá? Porque às vezes pode estar em title. E terceiro, pedir para ele gerar um proxy. Então ele vai gerar esses thumbs dessas fontes, tá? Pode ser que a primeira vez demore um pouquinho, mas depois ele salva essas configurações. Aí eu tenho todas as minhas fontes aqui, pessoal. As que estão instaladas no meu sistema. Mas elas não necessariamente precisam estar instaladas no meu sistema. Eu posso pegar, se eu direcionar um endereço aqui que vai direto para uma pasta de fontes que não esteja, mesmo não esteja instaladas no sistema, ela vai funcionar, tá? Vou clicar duas vezes, vou dar um load e aí minha fonte já vai estar aqui. Vou diminuir o tamanho dela um pouquinho. Poxa, eu quero centralizar, Nani. Aí já tem... Oh, perdão, pulei essa parte aqui. Aqui, pessoal, para mim criar path, tá? Para essa fonte andar sobre um caminho, tá? Sobre uma linha, isso é bem legal, a gente pode ver mais para frente.
E aí a quarta paleta, pessoal, que ela é flutuante, ela é mutável, na verdade, né? Não é flutuante, ela é mutável. Que ela muda de acordo com o que eu tenho aqui selecionado aqui do meu lado, tá? Então, primeiro ela está no axis aqui. O que é esse axis, pessoal? É um eixo, tá? O eixo quer dizer o quê? As posições de rotação, translação do meu objeto, do meu layer, no caso. Eu vou mudar aqui para central, para jogar o meu pivô aqui no centro. Eu vou mudar aqui também, pessoal, ó, para centro, para minha palavra aí para o centro. Aí fica mais fácil de controlar, né? Parece mais um Photoshop, fica mais fácil de entender. Eu vou pôr esse cara no 0 e esse cara no 0 também. Pronto, aí eu posso mover à vontade, posicionar onde eu quiser, tá? Fica mais fácil de entender. Então, essa paleta Axis, né, serve para isso. Aqui, pessoal, para mim criar textos rolantes, né? Então pode ser aqueles textozinhos de notícia que passam aqui embaixo, ou pode ser um roll de filme, de créditos, né? Para escrever os créditos de um filme. Aqui eu tenho uma paleta de style que eu posso salvar os estilos, então eu salvo os meus presets, tá? E aqui eu tenho uma de tabulação aí que a gente pode ver mais pra frente também. Eu tenho um keyboard que se eu não tiver teclado, né, estiver trabalhando só com controles, eu posso entrar aqui com o keyboard e escrever com o mouse. Como é que eu animo isso, pessoal? Tem mais um ponto importante aqui que é legal ressaltar. Esse botão Edit aqui, ó. Eu estou em Edit, só que eu tenho outras opções aqui também. E uma delas é o Move. Quando eu vou para a opção Move, pessoal, ele me mostra a paleta de animação. Aqui no caso já está com o Auto Key ligado. Eu posso deixar o meu Auto Key ligado ou desligado. O que é o Auto Key, pessoal? O Auto Key é o seguinte, toda vez que eu mover o Time Slider e mover um objeto, ele já configura a animação. Ou também, toda vez que eu mover o Time Slider e mover qualquer parâmetro, ele já configura a animação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se eu vier aqui no primeiro frame com o Auto Key e mexer no meu fio, andar o Time Slider e mexer no meu fio de novo, o que ele fez automaticamente, pessoal? Vocês conseguem ver esses keyzinhos azuis? Enfim, eles são keys de animação. Então eu acabei de animar a minha cor. Tá? Então o AutoKey é um ajudante, aí, um server, aí, um ajudante para ajudar a gente a animar de uma forma mais rápida, tá? Ou se não, pessoal, eu posso setar meus keys na mão, tá? Tem atalhos para Shift, atalhos que eu configuro aqui direto no parâmetro, tá? A gente vai ver isso mais para frente quando a gente for falar de animação. Então eu tenho aqui minha coloração psicodélica e eu vou querer animar também, digamos, sei lá, o tamanho dessa fonte. Então eu vou querer que ela comece em 20 e termine não, aqui no meio. Como eu já tinha assim, com o AutoKey ligado setado outros keys, pessoal, quando eu configurei o próprio size a primeira vez, eu já estava setando um key, né? Então, ó, o que aconteceu, ele já setou esse key de animação. Já tá legal, vamos só voltar um pouquinho aqui, ó, para ele dar um plop e voltar, ó. Ele vai vir, vai dar um plop para frente e voltar um pouquinho. Enfim, pessoal. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou sair daqui, né? Para sair daqui, teoricamente seria o acento, né? Mas como ele é uma ferramenta de texto, se eu apertar o acento, ele começa a criar acentos. Então, nessa paleta em particular, para sair daqui, eu tenho que dar um Ctrl acento. E aí eu tenho o meu texto animado, pessoal. Ó, eu dei o preview, agora ficou um pouco em câmera lenta, tá? Você consegue ter um preview, não é o fim do mundo. Mas se você quiser ter realmente a visão final, né, tem que dar um render selection. Ou, pessoal, a barra invertida aqui, ó, no teclado. Então, aprender esse teclado, esse atalho também. Ele vai render. E eu vou conseguir executar em tempo real o meu efeito. É claro que agora teria que entrar todo o talento do design, né? E fazer isso ficar bonito, mas... Enfim, a ferramenta é essa, pessoal. Tá bom? Tudo bem até aqui? Bola pra frente então, pessoal.